tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa com a disciplina de Matemática. No hashtag Estudo em Casa de hoje, nós vamos falar sobre um descritor, tá? Que é associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Então, na verdade, nós vamos mostrar para vocês alguns exercícios resolvidos para vocês terem o entendimento de como se fazer a resolução desse tipo de atividade. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês as atividades que vocês irão resolver. Então nós temos aqui um exercício resolvido 1, tá? A tabela a seguir apresenta as notas de matemática de Pedrinho durante o ano letivo de 2011, de acordo com os respectivos bimestres. Esses dados podem ser representados pelos gráficos. Bem, aqui nós vamos ter a tabela, vocês observem os bimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e aqui a nota de matemática de cada bimestre, 4,5, 7, 5,5 e 8. Vocês vão se atentar que no primeiro período é o 4,5, no segundo período 7, terceiro período 5,5 e no quarto período 8. Aqui nós vamos ter as alternativas, mostrando o gráfico que vai um deles corresponder a esta tabela. Então, por exemplo, o item A, vamos lá. No primeiro bimestre, o pontinho está aqui e esse número que está aqui do lado é o 8. Então, no primeiro período é o 8, você observa aqui, não, 4,5. Então, esse gráfico aqui já está descartado, tá? Vamos aqui no item B, você vai acompanhar esses 4 pontos. Cada ponto corresponde a um bimestre, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então a gente olha a tabela e confere aqui no gráfico se corresponde aos mesmos valores. Primeiro período não é 4,5? Então aqui o primeiro período, primeiro bimestre, está aqui no 4, tá? Um pouquinho acima do 4, então já dá uma ideia que é o 4,5. Vamos confirmando os outros períodos para ver se bate. No segundo período aqui, segundo bimestre, 7. Então no segundo bimestre, observa aqui, ó, que está entre o 6 e o 8, exatamente no meio, então porque é 7. No terceiro bimestre, 5,5, vamos ver se está no 5,5. Observe que está acima do 4, abaixo do 6, bem pertinho do 6, porque o intervalo aqui é de 2 pontos. Então observe que está aqui abaixo do 4 e não chegou a 6 porque não é 6, então aqui está se aproximando de 5,5. E no quarto bimestre é o 8. Então vamos ver se o quarto bimestre está exatamente no 8. Está na linha, ó, 8. Até o momento, o item B é a resposta. Mas a gente confere os demais para ver se não tem alguma mais com exatidão. Então o primeiro bimestre, né, 4,5. O primeiro bimestre está apontando aqui acima do 6. Então, igual a alternativa A, não é. C também não é. E vamos aqui o item D. O item D, o primeiro bimestre está apontando aqui acima do 8, ó. Então, não é 8 a nota do primeiro bimestre, é 4,5. Então, em todos os dados, o B foi os que mais se aproximaram e deram essa resposta. Então, a alternativa correta é o item B. É isso que vocês irão fazer associando a tabela ao gráfico, nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos agora o contrário. Nós temos aqui um gráfico em forma de setores, né? E aí a gente tem aqui que é sobre a quantidade de vitaminas A, B, C e D. E aqui nós temos a porcentagem, né? Cada letra corresponde à vitamina e tem a sua porcentagem. E nós vamos buscar aqui qual das tabelas ele vai confirmar essa informação. Vocês começam do item A e vai procurando. Quando vocês acharem, vocês dão uma olhadinha nos outros só para ver se não tem algum problema, se está todas incorretas e marca a correta, tá? A orientação é começando do item A. Então vamos lá. A vitamina A aqui no gráfico está dizendo que vale 10%. O B vale 25%, o C vale 60% e o D 5%. Então vamos para a alternativa A. Vitamina A 5%, vê se confirma. Vitamina A aqui está dizendo que é 10%. Então o gráfico do A, a tabela do A não confirma. Vamos aqui para a tabela do B. Está dizendo que a vitamina A é 10%. Olhando para o gráfico, vitamina A 10%, ok. Vitamina B 25%. Está confirmando que a vitamina B é 25%. Vitamina C 60%. Vitamina C 60%. Vitamina D 5%. Vitamina D 5%.
Então, a alternativa B confirmou todos os dados. Mas continuando, vamos dar uma conferida no C. Ó. Aqui está dizendo que a vitamina A é 60. Não é. Quem é 60 é o C. Olha a alternativa D. Vitamina A, 25%. Então, o A não é 20%. Quem é 20% é o B. Então, quando um item desse já dá errado, não precisa nem continuar. Então, vocês observaram que a alternativa correta é o item B. Tá? Vamos aqui ao terceiro exemplo. Nós temos uma tabela novamente, né, de bimestre, de nota de aluno. São os 4 bimestres e as notas, né, a média de cada bimestre, 5, 7, 6 e 5. Então, nós temos aqui gráficos de barra, são 4 gráficos, e a gente vai estar observando pelo bimestre a média correspondente. E a gente vai procurando começando do item A. Se a gente já confirmar do item A, então a gente já descarta os outros itens e não precisa mais nem olhar, né? Só se vocês realmente quiserem dar uma olhadinha. Então vamos lá. Primeiro bimestre, aqui na tabela, é 5. Então aqui no gráfico, o primeiro bimestre parou no 5, né? Que aqui é a média, tá? Que é 50. Mesma coisa. Aqui no segundo bimestre, está dizendo que a média é 7. No segundo bimestre foi até os 70, que a média é 7, tá? Que a vírgula é muito pequena, não dá para ver. A nota do terceiro bimestre é 6. A nota do terceiro bimestre, 6, está confirmando. E a nota do quarto bimestre, como igual a do primeiro bimestre, a média é 5. Então, observe que o quarto bimestre é 5, ó, na mesma linha 5, dos 50. Então, já se confirmou todas as médias de cada bimestre, tá? Vamos já confirmar se é o item A, que eu acredito que seja. Olha o item B, como ele não vai confirmar. O primeiro bimestre está marcando aqui um 6, e no primeiro bimestre aqui é um 5. Então, não precisa nem olhar os outros dados. No item C, o primeiro bimestre é um 6. Novamente está errado, porque o primeiro bimestre aqui é um 5. E o item D está dizendo que no primeiro bimestre é 50. Ó, confirmou. Ok. No segundo bimestre está dizendo que é 70. Ok. Segundo bimestre é 70. Está dizendo que o terceiro bimestre é 60. Também está confirmando que o terceiro bimestre, né, é o 6, 60. Já aqui no quarto bimestre, que aqui é um 5, se você observar, o quarto bimestre está indo até o 6, no 60 aqui, ó. Então, ele está repetindo mesmo do terceiro período. Esse item D, ele se confunde muito, está muito parecido com o item A, por isso que tem que olhar com muito cuidado. Só que a nota que está não correspondendo é o quarto bimestre, que no gráfico está dizendo que é 6, e a tabela, que é para a gente comparar, está dizendo que é 5. Então, a alternativa correta é o item A. E o último exemplo, né, nós temos aqui um gráfico e nós temos as tabelas. Nesse exemplo que eu trouxe, já está até marcado aqui, porque a gente já trouxe ele respondido. Mas aí, para vocês terem uma ideia, também que vem as alternativas em tabelas. Como já está respondido, nós vamos comparar para ver se bate, tá bom? Então, aqui é sobre os números de passageiros do transporte aéreo, ó. 2007 foi 110 milhões, 2008 113 milhões, 2009 128 milhões e janeiro a julho de 2010 71 milhões. Vocês vão comparar esses dados pelos anos, ó. 2007 janeiro a dezembro, né, que são os meses, com certeza falou no item aqui. Então observe que dá 110, ó. 2007, olha o ano, 110. 2008 113, 2008 113. 2009, 128, 2009, 128. E o último, janeiro a julho, 71, ó, janeiro a julho, 71 em 2010. Então, se confirma de fato o item D. Então, vocês irão fazer a seguinte atividade. Aqui na primeira questão, o gráfico abaixo representa o consumo de água em uma residência no primeiro semestre de 2019. Então, vocês vão observar que o gráfico está aqui. Janeiro 21,4, fevereiro 22,5, março 23, abril 27,6, maio 27 e junho 26,8. Vocês vão procurar qual dessas tabelas entre as alternativas A, B, C e D, conforme os meses de janeiro até junho. Vocês vão olhar de janeiro até junho e vão ver se os valores estão batendo com cada barra aqui do gráfico.
Aquela tabela que corresponder todos os valores de cada mês é a alternativa correta. Na segunda questão, na última Olimpíada Interna de Matemática de uma escola, se inscreveram 50 alunos e todos realizaram a prova e receberam medalhas. Observe o gráfico da distribuição das medalhas. Nós temos aqui por cores, tá? Nós temos aqui o amarelo, o verde e o azul. O bronze com 42% que corresponde a 21, o ouro 24% que corresponde a 12 e o prata 34% que corresponde a 17. Então vocês vão olhar para as 4 tabelas em cada alternativa e vai observar o nome, né, no caso da medalha, se é ouro, prata ou bronze, cuidado com o nome, e ver se os valores nesta ordem ouro, prata e bronze, quais são os valores que correspondem. Aquela tabela que todos os dados bater é a resposta correta. Na terceira questão, o gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa feita com moradores de uma cidade para verificar o nível de aprovação da administração do prefeito. Então, nós temos aqui um gráfico de barra, onde ótima é 130, boa 520, regular 190, ruim 80, indiferente 80. Então vocês vão pegar aqui essas tabelas, as 4 tabelas, e vão olhar na ordem de classificação do ótimo até o indiferente conforme aqui o gráfico, e vocês vão ver se os valores vão estar batendo. Ótima tem que dar 130, vocês vão procurar aqui onde é que o ótimo dá 130, onde boa vai dar 520, regular 190, ruim 80, indiferente 80, nesta ordem, e todos os dados têm que bater. Então a tabela que tiver com todos os dados correspondentes é a alternativa correta. Na atividade complementar nós vamos fazer a 4ª questão, que no galinheiro de Bento encontra-se galinhas, galos e pintinhos. Ele precisa saber quantos animais de cada tipo tem. Vamos ajudá-lo. Vamos começar contando a quantidade de cada animal. Então vocês olham aqui uma tabela com os animais em forma de desenho, né? Nós temos aqui o galo, o pintinho e a galinha. Então, o galo são 10, pintinho 20 e a galinha 15, no total de 45. Então, vocês vão aqui pelo desenho, em cada gráfico de barra, ver qual é a quantidade que corresponde a cada um desses animais. Só um vai estar exatamente igual, tá? Com relação aos valores. Na 5ª questão, foi realizada uma pesquisa sobre o local onde cada aluno da 5ª série A nasceu. Com as informações obtidas, o professor construiu o seguinte gráfico de barra. Está aqui o número de alunos, que vai até aqui entre 14 e 16, né? E aqui nós temos as cidades, São Paulo, Santos, Bauru e Campinas. E aqui as tabelas, que uma vai corresponder a este gráfico. Então, você olha, São Paulo foi até acima de 14, entre 14 e 16 é 15. Então, você vai procurando. Aquele que vai bater todos os dados, vou dar aqui uma ajuda para vocês. Ó, São Paulo 15, Santos veio até 6, Bauru até 4 e Campinas entre o 4 e o 6 quer dizer que é 5, Campinas 5. Então, vocês olham esses valores que correspondem aqui na tabela e vai marcar a alternativa. Na 6ª questão, a professora Clara fez uma pesquisa para saber as marcas de refrigerante preferida dos alunos de cada classe. Ela anotou os resultados no quadro abaixo. Então, nós temos aqui as marcas dos refrigerantes A, B, C e D e os números de estudantes. Ó. A é 4, B é 10, C é 8 e D é 4. Então, vocês vão aqui saber qual desses gráficos representa os dados obtidos pela professora Clara. Então, você vai procurar. O item A tem que dar 4. Procura onde é que o item A dá 4, onde o B vai dar 10, o C vai dar 8 e o D vai dar 4. Só um desses gráficos vai bater exatamente. E aí vocês vão marcar a alternativa. Esse tipo de atividade, gente, é para associar informações, tá? Entre tabelas e gráficos e vice-versa. E aí vocês vão ter que ter atenção em cada alternativa para vocês não errarem. Isso é muito importante para que vocês tenham esse tipo de raciocínio aí, né, no estudo de vocês. Então, concluindo aqui a nossa aula, a gente traz aqui a fonte que foi retirado do hashtag Estudo em Casa, que é um caderno do 9º ano, volume 3.
Então, essa atividade ela vai se estender do sexto ao nono ano, porque todos os alunos têm a capacidade de fazer esse tipo de associação, de interpretação. E aqui é um link, tá? Onde essas atividades também podem ser encontradas, inclusive até com respostas. Se vocês quiserem acessar esse link lá, ajuda vocês. E aí, concluindo aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.